Nosso corpo é dividido em órgãos, que do ponto de vista constitucional, são formados por tecidos. O tecido cardíaco, constituído pelas células que formam o coração, o tecido hepático, que forma o fígado, o tecido muscular, o tecido ósseo, entre outros. O sangue que circula nas nossas veias, embora pareça estranho, também é um tecido. Trata-se de um tipo especial chamado tecido conjuntivo líquido, que pode ser dividido em duas partes. O plasma, que é a parte líquida, e as células sanguíneas ou elementos figurados. As células correspondem a cerca de 45% do volume total do sangue. O plasma é um líquido de concentração isotônica em relação às células que ali estão mergulhadas, ou seja, a concentração de seus componentes principais está equilibrada com as células que nele circulam. Sua composição química básica é água, sais minerais e proteínas. No plasma também estão dissolvidos, em concentrações menores, diversos componentes e nutrientes necessários à vida, tais como a glicose, as gorduras, os anticorpos, as vitaminas e hormônios e o próprio oxigênio para a respiração dos tecidos. Também é através do sangue que circulam as substâncias que deverão ser filtradas pelos rins para serem eliminadas de nosso organismo, tais como toxinas e subprodutos do metabolismo celular. Vamos ver como se obtém o sangue que se utiliza para fazer os exames laboratoriais. Para isto, vamos analisar melhor seus componentes e sua função. Não é preciso dizer que o sangue tem uma importância fundamental em nosso organismo. Entre as suas principais funções estão transporte de gases, oxigênio e gás carbônico para todos os tecidos e células do corpo. Neste processo estão envolvidas as hemácias. Transporte de alimentos ou nutrientes para as células. Coleta das excreções celulares. Circulação de hormônios. Função de defesa. Esta é desempenhada pelos anticorpos dissolvidos no plasma e por um grupo de células especiais, os leucócitos. Por ser de fundamental importância, o sangue possui um mecanismo de autopreservação, ou de contenção, que é o sistema de coagulação sanguínea. Ele tem a finalidade de evitar que o sangue saia dos vasos sanguíneos quando acontece alguma lesão. As plaquetas têm um papel fundamental neste processo. São elas que iniciam o processo de coagulação, ligando-se às paredes do vaso sanguíneo quando acontece uma lesão, num fenômeno conhecido como agregação plaquetária. Diversas proteínas dissolvidas no plasma também participam do processo de coagulação, formando a chamada cascata de coagulação. Quando coletamos o sangue de uma pessoa, num processo chamado flebotomia, retiramos o sangue de seu local natural e ele entra em contato com o ar e com superfícies estranhas. Isso ativa o processo de coagulação e o sangue passa por diversas transformações, levando à formação de um coágulo, onde as células sanguíneas ficam presas. Quando queremos dosar substâncias dissolvidas na parte líquida do sangue, não tem importância se o sangue coagular, porque neste caso as células não nos interessam. O sangue é separado das células através do processo de centrifugação. Neste processo, as células são forçadas para a parte inferior do tubo de ensaio pela força da gravidade, e a parte líquida fica sobre as mesmas e é chamada de sobrenadante. Podemos então transferir a parte líquida do sangue para outro tubo de ensaio, para evitar o contato com as células do sangue, pois elas continuam em metabolismo e podem causar alterações na concentração das substâncias que queremos pesquisar. Dependendo do tipo de exame que queremos realizar, o processo de coagulação precisa ser evitado. Isto se consegue pela adição de uma substância anticoagulante no tubo de coleta. Os anticoagulantes bloqueiam a cascata de coagulação, evitando assim que o sangue coagule.
O mecanismo de ação mais comum é através da quelação ou captura do cálcio, que é um elemento essencial para que a coagulação aconteça. Sem o cálcio, o sangue não coagula. Isto permite que o sangue fique intacto e possamos estudar as suas células. Se deixarmos um tubo de sangue coletado com anticoagulante em um estante, depois de algum tempo as células se depositam no fundo do tubo, por ação da gravidade. A parte líquida sobrenadante, neste caso, tem uma composição diferente do sobrenadante que é obtido quando coletamos sangue sem anticoagulante. Isto porque neste último ocorreu o processo de coagulação e os fatores de coagulação foram consumidos. O restante dos componentes, porém, possui praticamente a mesma concentração nos dois tipos de sobrenadante. O sobrenadante obtido a partir do sangue coletado sem anticoagulante é chamado de soro, enquanto que o sobrenadante obtido a partir do sangue coletado com anticoagulante é chamado de plasma. A diferença fundamental entre eles é que o soro não tem os fatores da coagulação, e o plasma tem. O hemograma tem como finalidade estudar as células sanguíneas. Para isto, precisamos coletar o sangue de uma forma que as células fiquem disponíveis, ou seja, precisamos utilizar um anticoagulante. O EDTA é o anticoagulante de escolha, pois é o que melhor preserva a estrutura das células. Hoje os tubos de coleta são padronizados. Existe um código de cores reconhecido internacionalmente, o que facilita a identificação dos tipos de anticoagulante utilizados. Veja quais são os mais comuns. O tubo de coleta sem nenhum anticoagulante para obter soro é o de tampa vermelha. Para obter soro existe também um tubo que contém um gel separador, que durante a centrifugação se posiciona entre as células e a parte líquida, evitando o contato entre elas. Desta forma, não é necessário passar o sobrenadante para outro tubo, evitando assim o uso de mais um tubo e também reduzindo o risco de troca de amostras por identificação errada na transferência entre os tubos. O tubo de coleta com EDTA, usado para o estudo das células sanguíneas, é o de tampa roxa. Quando queremos estudar os fatores da coagulação, também precisamos de plasma. Lembra que no soro esses fatores são consumidos durante o processo de coagulação? Para esses exames, usamos o tubo de tampa azul clara. Para a dosagem de glicose, alguns laboratórios optam por coletar uma amostra separada usando um tubo com EDTA e fluoreto de sódio. É o tubo de tampa cinza. Este procedimento é adotado principalmente quando vai haver um tempo mais longo entre a coleta e a análise da amostra. Isto porque o fluoreto de sódio preserva a glicose, evitando que as células sanguíneas presentes no tubo de ensaio consumam a glicose com seu metabolismo, reduzindo sua concentração e levando a resultados falsamente baixos. O sangue normalmente é coletado nas veias, sendo mais comuns as veias do braço. Alguns exames requerem a coleta do sangue arterial, que é aquele mais rico em oxigênio que vem dos pulmões e transporta esse oxigênio para os tecidos. Dentre estes exames, o mais comum é a gasometria arterial, que tem a finalidade de estudar justamente a concentração dos gases sanguíneos, oxigênio e gás carbônico, dissolvidos no sangue, entre outros. Esta coleta é mais delicada, porque as artérias são mais profundas, o que requer uma prática maior. Deve ser feita por pessoas bem treinadas e especializadas. Para a gasometria, o sangue é coletado diretamente em uma seringa, contendo um anticoagulante apropriado, que é a heparina de lítio. Este exame precisa ser realizado rapidamente em um gasômetro,
porque a concentração dos gases no sangue se altera rapidamente. Agora você já conhece um pouco sobre a composição básica do sangue e a maneira de obter amostras para os exames laboratoriais. Até a próxima aula!